Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Food Tech Talks. Eu sou Vini Baggio. Renato Feroldi. E hoje estamos aqui com a Carol Bortoleto da Curry Soluções. Olá, tudo bem? Carol, conta um pouquinho pra gente quem é a Carol, quem é a Curry. Bom, Carol é uma mulher apaixonada por pessoas, comida e números. Eu montei a Curry Soluções em 2018, né? Trabalho com hospitalidade e food service há 25 anos já. E desde então eu trabalho com formação de times e treinamento de liderança. Então a gente faz toda a questão, eu falo a gente porque eu sempre trabalho com parceiros, né? Então eu faço inaugurações, faço treinamento de brigada, na parte de atendimento ao cliente, experiência, e faço a questão de liderança, né? Fiz um curso de coach nesse meio do caminho para usar algumas ferramentas para formar líderes mais eficientes e produtivos. Boa. Num mundo melhor, né? Você pensa em se candidatar para a prefeitura futuramente ou ainda não? Não pretendo. Muitas pessoas falam da minha oratória que eu deveria, mas não é minha intenção entrar para o mundo político ainda não. Tá certo. Só um parênteses. Só. Não, mas você comentou que que você trabalha com equipes, né, com outras pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? Sim. Não chega em lugar nenhum sozinho, não faz nada sozinho. Precisa realmente. Conte um pouco para nós, estamos curiosos, onde nasceu o seu profissionalismo, o amor pela hospitalidade, como que surgiu? Olha, desde que eu entrei na faculdade, né? Eu fiz hotelaria, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade de hotelaria no Senac, lá em Águas de São Pedro. E desde então eu me apaixonei pelo que eu escolhi. Eu achava que eu tinha escolhido errado, eu não tinha muita certeza quando eu entrei na faculdade. Quando eu comecei a fazer os estágios, a trabalhar, eu me apaixonei por causa de estar trabalhando com pessoas e poder desenvolver pessoas, né? Então, eu adorei e comecei a trabalhar com isso. E dentro da hotelaria, já eu escolhi trabalhar com A e B, que a gente fala, que é o food, né? Por incentivo de alguns mestres que eu tive lá, inclusive recentemente fui dia dos professores, eu postei uma foto de um falecido professor que eu amava. E aí comecei a trabalhar com bares e restaurantes. Já trabalhei em todo tipo de negócio de gastronomia. Só não trabalhei embarcada, eu brinco que eu não trabalhei em navio e em cruzeiro. Mas eu sempre estive ligada a operações de alimentos e bebidas. Então, trabalhei em grandes redes, trabalhei em empresas familiares, dentro de hotel, fora de hotel, na rua, em shopping. Já fiz um pouquinho de tudo. E daí eu decidi passar esse conhecimento de tantos anos operando, sendo gerente de equipes, para outros negócios. E você foi professora, né? Fui também. Conte um pouco para nós, referente. Dei aula no Senac, na USF, que é a Universidade de São Francisco, e dei aula na Foods Gourmet, que é uma escola mais alternativa de gastronomia, mas eu dava aula de gestão de bares e restaurantes. Então, eu dei aula de ficha técnica, de compras, custos e controles e formação de cardápio, né? Engenharia de cardápio, que a gente chama, que é justamente poder controlar o custo de uma maneira melhor. Então, como eu trabalhei gerenciando algumas casas muito tempo, eu pude trazer esse conhecimento de gestão para além da cozinha, né? Porque os chefes de cozinha criam e são incríveis, e muitos deles, hoje a maioria já tem gestão, mas lá atrás, 25 anos atrás, eles não queriam fazer gestão. Eles criavam e alguém tinha que gerir o negócio financeiro para eles para dar resultado. Então foi onde eu aprendi e dei essas aulas durante um tempo. Eu tive várias turmas de gastronomia do Senac, Águas, Campos do Jordão e aqui em São Paulo, do Senac, onde eu dei aula também. Mas depois eu saí um pouco desse mundo acadêmico por conta de operações mesmo. A operação vai te levando para outros caminhos e o acadêmico é muito reto, né? A dinâmica da operação ela é mais divertida. Cansa, você trabalha sábado, domingo, feriado, mas é muito gostoso. Como é o maior desafio hoje, que a gente vê tantos empreendedores e que não são do segmento e tantos restaurantes fechando as portas, outros abrindo, como que você lida com isso, hein? A grande dificuldade hoje são pessoas, mas não é novidade. No Que é nosso uma arte, mercado, né? Lidar com pessoas é uma arte. Exatamente. No nosso mercado, nós sempre tivemos dificuldade com pessoas.
Mas depois da pandemia, isso explodiu e isso vinha como tendência, né? Mas a pandemia adiantou a tendência. E a questão de pessoas que não são do ramo que abrem é aquele sonho de ter o próprio negócio. A gastronomia, ela te dá a oportunidade, muitas vezes, de ter o próprio negócio, mas as pessoas esquecem que é um negócio, né? Então, muitas vezes, abrem sem nenhum respaldo de operações, um plano de negócios, um planejamento estratégico para a coisa fluir. Por isso que muitos fecham também. Mas eu acredito que hoje melhorou muito isso também. A gente vê muitos cursos de gestão voltados para gastronomia. Antes não tinha tanto. Tem várias escolas especializadas, várias consultorias, e as pessoas têm procurado um pouco mais. E o que eu brinco sempre, né, com os donos de restaurante, eu falo, olha, antes de abrir, procura a gente, não procura depois que abriu e que deu problema. Porque daí o trabalho vai ser triplicado e às vezes você já queimou uma marca que às vezes foi sonhada, desenvolvida com tanto afinco, né? Tem várias histórias bonitas. Recentemente mesmo, uma cliente me ligou. Eu não gosto muito de falar de coisas ruins, mas eu acho que eu tenho que dar como exemplo, né? Já que tanta gente ouve a gente. Era uma cafeteria num lugar legal, um ponto interessante, com a facilidade do ponto ser da proprietária. Mas abriram, dali uma semana mudaram todo o escopo do trabalho, aí muda. Aí viram que não ia dar certo e investiram muito mais do que teriam investido se tivesse parado um mês antes, feito um planejamento. Então eu falo, às vezes é melhor adiar um mês, uma semana, um ano até, do que abrir correndo alguma coisa, né? Como qualquer negócio. O negócio da alimentação é fábrica, o negócio de alimentação é comércio, o negócio da alimentação é gestão de pessoas, é empresa, é muito fluxo de dinheiro, é fornecedor, é compras. Sim. Então é um complicado. Um bolo gostoso, não é só, né? É um negócio e é marketing também em cima disso, né? Sim. Precisa se comunicar da forma certa, precisa treinar da forma certa, né? As pessoas precisa entender um pouco de business, né? De negócio. Olha, e o que tem de restaurante, tem de food service, não sabendo atender seus clientes, não sabendo acertar no cardápio, não sabendo precificar, não sabendo fazer a gestão. Replicar um prato. Você tem a ficha técnica tudo bonitinho, mas não consegue. Como lidar com essas dificuldades? Treinamento, gente. Assim, eu acho que dentro da linha de investimento para abrir um negócio e para manter um negócio, precisa ter treinamento constante. A gente precisa voltar um pouco no tempo onde a gente formava os times dentro das nossas casas, né? Os estabelecimentos, veio o McDonald's como marco de formar primeiro emprego, treinar pessoas para o atendimento. Nem o McDonald's mais atende em 5 minutos, lá, 5 segundos, sei lá. Eu não lembro o tempo exato. Mas eu lembro que você ia no Mac, era aquela coisa super regrada, cheia de processos no atendimento, né? O fast food veio para isso uma época, e a gente seguiu isso um tempo, mas depois se perdeu. Pessoas, às vezes, nem estão na linha de treinamento. Nem está na linha do EDRE, assim, de investimento, quer dizer. As pessoas montam um negócio, é lindo, investem em arquitetura, investem até em marketing, muitas vezes, desenvolvem uma marca bonita, e uma semana antes de abrir que vão contratar pessoas. Como que você vai formar uma cultura e treinar essas pessoas com uma semana para abrir? Pelo menos um mês, né? É um investimento? Sim, é um investimento. Mas é um investimento que lá na frente dá mais resultado. O turnover diminui muitas vezes quando você consegue treinar melhor a equipe. Eu tenho um exemplo recente de uma inauguração ano passado em Campinas, né? Eu moro em Campinas atualmente. Trabalhei bastante em São Paulo, mas no interior de São Paulo, em algumas cidades. Estou em Campinas há 12 anos. Nós abrimos um restaurante que funciona de quarta a sábado, e o turnover foi 0 durante um ano. Agora, 1 ano e meio depois, começou a trocar umas peças, porque algumas pessoas tiveram outras propostas, enfim. Então, a gente teve 2 mudanças já na abertura, que as pessoas não se encaixaram bem no que a gente quis mesmo com o treinamento. Mas depois que acertou isso, elas ficaram 1 ano lá. E isso não é comum, né? O turnover na área é muito grande. Mas é porque falta treinamento. Faltam pessoas. Também as boas pessoas, os bons profissionais, a maioria já está trabalhando. Mas tem muita gente para trabalhar. E aí a gente tem que treinar.
Se a gente não treinar, a gente não vai ter gente boa para fazer o nosso negócio. E tem que parar com a mesquinharia. Eu treino, ele vai para outra casa. É melhor treinar ele ir para outra casa do que a gente ter um atendimento ruim na nossa casa, né? Sempre falo isso também. Então, é isso. Periodicamente, a ETEC de Santa Efigênia me chama para dar palestras lá. Certo. Os formandos em hospitalidade, gastronomia, lá é um colégio técnico. É o maior colégio técnico público de hospitalidade, né? Falta, infelizmente, colégios técnicos onde pessoas interessadas no food, na hospitalidade, no mercado, que você possa qualificar essas pessoas, né? E, infelizmente, há uma deficiência muito grande de pessoas, profissionais, que queiram se inserir no mercado. Os jovens estão querendo muito fazer dancinha nas redes, entendeu? Então, qual é o desafio com essa juventude que está vindo aí? Como que você está lidando com isso? Como garimpar essas pessoas, esses profissionais interessados em querer aprender mais e trabalhar? Processos seletivos mais focados, né? Escalas mais dinâmicas, a gente tem feito muito isso. A escala 12x36 tem funcionado em alguns foods. Tem dado certo em algumas operações. Como que é essa escala? A pessoa trabalha um dia, 10 horas e folga no dia seguinte. Trabalha dia sim, dia não, praticamente, né? E é tipo no hospital, é a escala de hospital, a escala da saúde. E a gente tem testado isso em algumas cafeterias, até dentro de hospitais e clínicas de saúde, tem dado certo, assim, as pessoas têm se mantido mais. A escala 5x2 tem dado mais certo também, onde você aumenta uma pessoa no seu time. Sim, é um investimento maior, mas a pessoa tem 2 folgas na semana e não uma, né? Você dar benefícios como Gympass, essas coisas também têm funcionado, porque a pessoa cuida do bem-estar, plano de saúde, que os restaurantes não tinham o hábito de dar. Hoje os grandes grupos, os restaurantes mais adequados aí financeiramente conseguem fazer e é uma forma de retenção de talentos. E quanto ao time mais jovem, Renato, eu acho que assim, vai ser um desafio constante, porque também não é só no food o desafio, né? Eu participo de alguns grupos de estudo da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a gente tem grupos de estudos semanais onde a gente estuda esse conflito de gerações, que é o que acontece em todo tipo de empresa. E aí a gente tem que ir adequando diariamente, tem que ter um bom líder treinado, por isso que eu foco bastante treinamento de liderança nos restaurantes, porque é o líder que vai passar tudo isso de conhecimento e reter, entender o que precisa adequar, entender se aquele funcionário naquele dia não pode ficar no atendimento, tem que ficar numa oportunidade um pouco mais resguardada, porque ele não está num bom dia, né? A questão de lidar com esse monte de mulheres, né? A gente tem aí agora a nova lei que são 2 domingos no mês para mulheres, né? Eu tenho times 100% femininos em algumas operações. Aí como que você dá 2 folgas sem chamar extra? Porque daí você chama o extra, você quebra toda a cadeia de treinamento que você fez. Daí você treina os extras, aí o extra não está disponível. Então é uma constante ferramenta que você tem que ir dominando. É treinamento constante e líder bem treinado para segurar o time na rédea. Muito bem. E qual é o resumo dos temas dos seus treinamentos? O que você... há um briefing? Quais são os temas? Como que você entende a dor do cliente? Resume para nós, para o nosso cliente, para quem está assistindo, poder compreender o seu trabalho. A Curry chama Curry por isso, né? A Curry, ela desenvolve treinamentos muito específicos para a necessidade de cada cliente. Veio o curry do tempero indiano, porque na Índia cada família tem uma masala, um curry específico. Lógico que tem uma base, mas cada um tem um toque especial familiar. Então a Curry nasceu com esse propósito de adequar as ferramentas que eu conheço e que eu já atuei em várias casas para cada negócio. Então, eu normalmente faço uma entrevista com os líderes e proprietários, faço uma visita técnica como cliente oculta, aí depende da ordem, né? Às vezes eu falo de primeiro com os donos, depois eu faço a visita técnica ou o contrário. E aí a gente faz um relatório onde a gente entende as dores. A partir daí a gente monta uma proposta
dentro dessa proposta é isso mesmo que a gente vai atacar? Então, vamos traçar um planejamento de como vai ser. Normalmente, hoje eu não trabalho menos do que 3 meses nas casas. Eu trabalho sempre no mínimo 3 meses, porque a gente fala fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é a mexida que a gente dá na cultura, na ideia de todo mundo. A fase 2 é a implantação de fato de tudo que a gente combinou, e a fase 3 é um pouco dos ajustes necessários, né? Então, normalmente eu faço desse jeito. E aí a gente lida com trabalho em equipe, né? Um pouco de inteligência emocional, de mindset, toda essa coisa das necessidades de comportamento que a gente precisa ter para atender o público. Porque o público não está fácil hoje, né? Eu ontem, ou anteontem, já não lembro mais, com essa coisa aqui de São Paulo de ter o apagão, teve cliente que ficou em alguns restaurantes e depois saiu reclamando nas redes porque não tinha luz. Claro que não tinha luz, a gente estava no meio de um apagão. Então, como lidar com esse cliente, às vezes, intransigente, né? Então, é muita inteligência emocional, é muito trabalho em equipe, é muita conversa. Eu implanto em todos os lugares que eu trabalho a reunião semanal de líderes e liderados que, no mínimo, o ideal é diária. Eu fazia isso quando eu era líder. Eu fazia uma reunião todo dia com o meu time, de 10 minutos, 5 minutos, uma reunião rápida, e eu oriento que tem que ter pelo menos a semanal. Então, assim, no primeiro dia de operação da semana, vamos fazer uma reunião, vamos brifar o que a gente quer essa semana, qual é o prato da semana, do dia, enfim. As ideias sugestivas do chefe, e seguimos assim. E entendemos também como o time tá, né? A gente tem que ter um pouco de psicologia quando a gente é líder. Então, eu brinco, meu próximo curso vai ser psiquiatria, não vai ser nem... Mas está cada vez mais difícil. Com certeza. Cada vez tem uma sensibilidade maior, sim. Tá mais complicado. Mas eu acho que é o mais gostoso da área, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então, assim, o que acontece? Esse desafio de lidar com pessoas, é por isso que eu busquei a BRH, todo mundo me zoou quando eu fiz um curso de coach. Você vai ser mais uma coach. Falei, não vou ser coach, assim, exatamente, mas coach é treinador, eu treino, eu quero entender quais as ferramentas que eles têm, e eu uso várias, principalmente para os líderes. Eu comecei uma mentoria recente para um líder, a primeira ferramenta que eu dei para ele travou. Mas por quê? Porque é aquela coisa da gente cair na rotina e esquecer de cuidar da gente. Se a gente não cuidar da gente... Bem a ideia do avião, né? A máscara cai, você cuida primeiro de você, depois você cuida do colega. Como que eu vou cuidar de um time? Se um líder não está bem cuidado, como que ele vai cuidar do time? E ele muitas vezes não se cuida. Eu vejo muito isso, vários líderes estressados. Empresas familiares. Vamos falar um pouco? Vamos. Qual o maior desafio numa empresa familiar? Quem é dono de qual chapéu, eu acho, assim, quem é responsável por qual tarefa. Porque numa empresa familiar envolve o sentimento familiar e o sentimento pelo negócio, né? Eu tenho muitas empresas familiares no meu escopo de trabalho e eu brinco que todas têm o mesmo problema, que muitas vezes todo mundo quer fazer tudo e ninguém faz nada. Então, assim, qual é sempre a minha primeira sugestão? É uma réplica da outra, então, os problemas? Parece. Uau! Muda de endereço só. E de dono, né? Mas, assim, todo mundo quer fazer tudo. Então, assim, o que eu sempre falo, vamos dividir, né, as tarefas. Quem faz o quê? Quem é responsável por cada tarefa? E isso eu aprendi num grupo que eu trabalhei, que eram muitos sócios, mas cada sócio cuidava de uma especialidade dentro da casa. Um era pessoas, um era a parte de divulgação, outro era financeiro. E aquele diretor, né, aquele CEO, ele tinha a palavra final. Então, eu oriento as empresas familiares a fazerem isso. Quem cuida de financeiro vai responder pelo financeiro. Quem cuida de pessoas vai responder por pessoas. E eles também terem uma reunião, no mínimo, semanal, de troca. E onde faz isso, cresce bastante. A gente tem bastante resultado positivo, assim, de amigos ou empresas familiares que começaram a fazer reuniões semanais e a coisa começou a ser mais correta e até o líder sabia para quem reportar qual o problema. Que a gente brinca, né? Eu tive uma cliente que falou uma coisa uma vez de restaurante, gente, que é muito interessante. Ela falou, é uma multinacional. Porque tem tudo, como você falou, é indústria, né? São pessoas, né? é marketing, é tudo.
Só que não tem os processos de uma multinacional 90% das vezes, né? Então a gente fala, implantar processos resolve muitos problemas e ajudam em muitos resultados melhores. É fácil implantar processo? Não, não é fácil. É como todo trabalho devagar e sempre, né? E no seu trabalho você identifica as deficiências que acontecem de operação, Sim. tá? Então você identifica então erros de projeto. Alguns sim. E como convencer, por exemplo, que aquela operação está deficiente e que precisa ser trocado equipamento, tem que ser intervenção de obra? Como que você lida com isso? Olha, eu tento evitar um pouco isso, porque isso é sempre uma briga, eu confesso. Eu fico mais para a gestão de pessoas mesmo. Mas quando eu consigo chegar mais próxima dos proprietários e eles conseguem ouvir que aquilo vai melhorar, a gente consegue bastante solução, né? Eu já trabalhei em lugares bem inóspitos nessa questão de, até como gerente, né, de ter problema estrutural, de ter problema de layout, que com o tempo a gente foi convencendo e foi mudando. Porque é aquilo que eu falei, né? É um sonho. A pessoa vai lá, às vezes, ela era, né, de outra área. De banco. Ela banco, era. O pessoal de banco, médico gosta de montar restaurante. Advogado gosta de montar restaurante também. Eu tenho alguns casos. Mas, assim, eles resolvem investir um dinheiro aí, às vezes, de uma vida num negócio. Aí eles fazem todo um projeto, vem um arquiteto, vem não sei o quê, né? E desenha. Só que vê o bonito, não vê a operação. Aí o que eu sempre sugiro, quando eu consigo chegar com a obra, é meu sonho, né? Quando eu consigo fazer a inauguração... É o melhor cenário, né? E é inexistente. Exatamente. Quando me chamam antes de bater o martelo com a operação, eu dou uns palpites e consigo, às vezes, implantar algumas coisas. Mas quando eu chego e o projeto já está aprovado, a obra já está quase acabando, que é o que acontece a maioria das vezes, a gente tenta fazer os ajustes com o profissional contratado, né? E às vezes a gente traz outros parceiros para melhorar e para ajudar, porque essa questão de fluxo é muito complicada muitas vezes onde a gente está. E o arquiteto aceita de uma boa? Porque os arquitetos são difíceis, né? São difíceis, Renato? Difícil. Renato sabe, né? Olha, eles dão trabalho, viu? Dão trabalho. Tem o lance do ego, né? Lá em cima o ego. Alguns ouvem Marcos bem. Lemones, né? Ele fala nos seus programas que ele tem aquele The Profit, né? O sócio, que dentro de uma empresa tem que ter pessoas, processos, produtos, né? E eu acrescento o projeto. Quando o projeto nasce errado, olha, dificilmente vai ser consertado do resto, mas tal coisa. É a gestão que vai fazer o negócio aos poucos, e num molde lá para que possa as coisas fluir e dar certo. Então não é fácil, não. Não é simples. Que é uma arte mesmo, é uma arte. E às vezes o cliente precisa ver que vai dar errado para tomar a decisão de mudar. Infelizmente, acontece isso. Só vai pela dor. Em todo nicho acontece isso, né? A gente na agência às vezes pega cliente que não, mas isso daí não funciona para mim. E você com argumentos falando como funciona, só mostrando, não tem jeito. Ou mostrando que vai dar errado ou mostrando que vai dar certo, de alguma forma. Mas eu acredito que é a mesma coisa, né? Tá até comprar, mas eu gosto do projeto assim, não quero mexer, que não sei o quê. É aquela velha história, né? Eu sei fazer um bolo de coco muito gostoso. Aí vou abrir uma doceria. A doceria vai sobreviver só com bolo de coco, gente? A gente tem que ver, né? Ou eu vou fazer bolo de coco em alta escala e vou vender para todas as cafeterias do estado de São Paulo ou Brasil. Eu vou montar uma indústria aí de bolo de coco incrível? Ok. E ainda assim um monoproduto que ainda assim também tem que trabalhar demais. Exatamente, tem que trabalhar muito, tem que entender todo o processo de fabricação, cada estado exige uma etiqueta diferente, a gente tem todas essas questões a nível Brasil também, que a nossa vigilância sanitária não é igual em todos os estados. O imposto é diferente, é tudo diferente. Tudo. Então, assim, eu sempre comento, o sonho é lindo, vamos escrever ele no papel, vamos fazer o bendito Canvas, né? Antigo Canvas que a gente às vezes esquece,
Vamos colocar isso para acontecer de uma maneira mais profissional. Vamos pensar que é um negócio, não pode ser só um sonho, porque, né, o sonho dá dinheiro, será? Não sei, tem que fazer plano de negócio. Como que você lida com um negócio de alimentação ou de hospitalidade que ele está no lugar errado? Como que você lida com isso? Porque já está tudo montado, tudo certo, não fizeram pesquisa de mercado, já tem toda a equipe lá, está tudo montado. Como que você lida com isso? A gente trabalha o marketing aí, né? A gente pede para o pessoal criar um destino. Porque mudar de lugar é mais difícil, né? Eu brinco que às vezes dá vontade de ser uma casinha de madeira que você recolhe assim num caminhão e leva para outro lugar. Eu tive poucas experiências, ainda bem, com clientes que estavam mal localizados, mas já passei por isso e aí a gente investiu em marketing destino. A gente criou uma estratégia com a empresa de marketing na época para criar a vontade da pessoa sair de casa para ir naquele lugar, né? E aí melhorou e se manteve durante um período aí. Muito bem. E aí, Vini, o que você tem para falar disso? É isso, né? Não tem. Você falou, não tem muito, né? Ou você fecha e acaba perdendo uma boa parte do sonho, porque você já investiu ali, ou realmente trabalha um marketing bem feito. 100% das vezes vai funcionar? Não vai. Não é 100% das vezes. Você vai ter que criar desejo. Para a pessoa sair, ainda mais hoje com o iFood, dá para você trabalhar um iFood também bem trabalhado. Hoje o delivery, mas nem todo negócio se comporta bem no delivery. Mas é criar esse desejo, criar esse hype em torno da região. Se a região for bonita, ajuda. Exatamente. Se for uma região mais afastada, você pode criar um destino turístico ali nessa região, através do marketing, através de parceiros. Mas é um desafio. E criar um produto que o cliente quer. Assim, às vezes mudar o produto ajuda. Né? Às vezes o lugar não é tão atrativo. O cara tá vendendo um café que o cara tem perto da casa dele, tá vendendo, né? É mais difícil de você conseguir tirar de casa. Então é importante você pensar nisso. E eu comento sempre, eu vejo... Campinas é um mercado desafiador, né? Sempre foi um mercado teste para todas as marcas e áreas. E para o food não deixa de ser também. E eu estudo o mercado de Campinas há 12 anos e falo que o mercado de Campinas é sempre cheio de novidade. Um dos bairros principais da cidade ali tem bastante escritório, bastante prédio residencial também. E os executivos, alguns iam muito bem, outros muito mal. Mas o que a gente percebe? Quem vai muito bem? Quem parou 5 minutos, olhou o que o cliente queria e se adaptou ao que o cliente queria. Tem restaurante que faz 250 almoços por dia em Campinas na hora do almoço e o vizinho faz 10. No mesmo bairro, com 2, 3 casas diferentes. Mas por que um faz e outro não? É o tempo de espera, é a qualidade de produto, é o atendimento rápido, né, e efetivo. E a sensibilidade, né? Sim. É por isso que eu falei, a gente tem que trabalhar muito com essas lideranças e com os donos, que normalmente também são líderes, né, das empresas familiares, dos restaurantes menores, essa coisa de observar o comportamento do cliente, que hoje é muito mais mutável do que já foi também. O que aconteceu hoje, amanhã vai ser diferente, às vezes o mesmo cliente. Então, a gente tem que estar toda hora estudando, analisando, acompanhando essas mudanças. E hoje o erro espalha muito fácil, né? Com a internet, redes sociais, e Reclame Aqui, enfim, todas as ferramentas que tem. O arquiteto. Arquiteto é assim mesmo. Desculpa vários aí, pessoal. Projetos andando, é muito bom. Desculpa, pessoal. Desculpa aí. Fica tranquilo. Mas é complicado. Hoje, qualquer coisinha que você fizer que for interpretado como erro. Né? Porque hoje não necessariamente está errado. Eu li outra pesquisa que saiu recentemente do Food, né? Com várias empresas aí que fizeram várias pesquisas do perfil do consumidor. E aquela velha história, né? 92% dos consumidores de restaurante só vão falar bem se o serviço foi bom. É muita coisa. É a experiência do usuário. É a experiência. Então, é por isso que eu falo, tem que investir em treinamento. E aquela velha história, né? Não é só treinar, é acolher. Igual assim, troquei alguém da equipe. A mania que nós tínhamos no passado era, põe ele ali.
Não, acolhe, mostra o que tem que fazer, apresenta o cardápio, degusta o cardápio, explica como que você quer que atende o cliente, porque um garçom bom na casa A, ele só vai ser bom na casa B se ele se enquadrar na casa B. Às vezes ele não vai se enquadrar porque ele tem outro perfil. E não é que ele é um mau garçom, né? Um mau atendente, enfim. Ele não é um profissional ruim, só que ele não se adequou, não teve o treinamento Você necessário. não entendeu nem o conceito da casa, às vezes, que é Sim. diferente. Né? Eu trabalho recentemente com um grupo. Eles têm 4 casas muito diferentes. E às vezes eles fazem, né, o jogo eu falo, gente, não pode fazer isso. Uma pessoa que está bem aqui nem sempre vai ficar bem aqui. Às vezes você perde um excelente profissional aqui, que você quer promover e aqui não tem vaga, e ele não vai ser um bom líder aqui, porque ele não tem perfil de líder. Então, vamos formar o líder, vamos fazer por etapas, mas é uma construção e é a educação dos investidores também, né, dos donos de negócio, que agora eles, como eles sentiram, né, muita coisa na pele pós-pandemia, principalmente, a gente tem conseguido mostrar um pouco melhor isso. E você citou referente à agilidade, né, do atendimento. Você atrela a agilidade no atendimento com a tecnologia na cozinha, tecnologia de CRM também? O que você atrela a isso? Hoje a inovação dentro do restaurante é tecnologia de equipamento, né? Eu acho que a agilidade ela vai ser cada dia melhor com melhores equipamentos e equipamentos mais adequados ao meu tipo de serviço. É o que eu falei, hoje, para um restaurante à la carte na hora do almoço, para servir 200 almoços, em 1 hora, que é o tempo que as pessoas têm de horário de refeição, ele tem que ter coisas prontas no vácuo, que vai para o forno combinado, e aí vai indo, né? Tem que ter uma Thermomix, enfim, todos aqueles equipamentos que são investimento também. E qual a sua opinião referente a cardápio? QR Code ou físico? Eu gosto mais do físico. Eu sou old school. Teve um boom, né? Uma época dos tablets e desse atendimento menos humanizado, né? E quase que, não vou falar que sumiu, mas diminuiu pra caramba. Diminuiu muito. Migrou pro QR Code na pandemia, pela questão de não ter, da questão da higiene, enfim, né? Mas eu acho que ainda assim, a maioria das pessoas prefere o humanizado, prefere ter uma atenção diferenciada, até porque se você é assíduo naquele lugar, a pessoa começa a te conhecer, já sabe tuas preferências, né? Então é um atendimento diferenciado, né? E eu ia entrar nisso daí e até perguntar se a minha visão está correta, assim, com tudo que você tem visto. O que eu tenho visto é isso, até do perfil do consumidor, né? Tem cliente que quando você fala não tem cardápio físico, ele fala que droga. Ele já reage daquele jeito como se a culpa fosse do atendente, do garçom. Falo, respira, vai voltar o cardápio. Ele já tem voltado. Sim. É que assim, o cardápio digital, gente, ele trouxe uma facilidade de custo, de mudança, né? Atualização de fotos também, com fotos mais interessantes, porque não dá para você pôr todas as fotos num cardápio impresso, que daí o cardápio vai virar uma bíblia, dependendo das casas, né? Apesar de com cardápio enxuto também, a chance de sucesso dos negócios é melhor, porque você faz a engenharia de cardápios, então é melhor. Fala um pouco mais referente a isso, porque ainda existe restaurantes com aquele monte de itens no cardápio, aquele monte de ingredientes numerado ainda, prato 1, prato 2, vai até o 456. Por favor, fala, coloca a sua experiência para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, ouça, Carol. A questão do controle de estoque, né, gente? Estoque é o cofre do restaurante, é onde a gente tem um monte de matéria-prima que vai ser ainda processada para virar um prato para o cliente. Então, hoje, o menos é mais. Não que a gente não possa ter diferenciais, mas assim, a gente precisa ter um cardápio mais administrado, mais enxuto, onde um ingrediente caiba em mais de um prato. Aquela velha história de ter um ingrediente num único prato que vem daquele fornecedor lá do meio do mato, porque ele produz lá, sei lá, alguma coisa artesanal incrível, não cabe mais. Porque vai ter um custo de logística alto, vai ter um custo de armazenagem alto. A gente tem cada dia menos espaço de armazenagem também. Então, a gente precisa ter um cardápio enxuto para cuidar de custo e, consequentemente, de venda. Porque eu comento também, eu sou uma cliente que adoro provar coisas.
Falo que eu não tenho maturidade até hoje para comer no quilo, porque daí eu quero provar tudo que tem no quilo, mesmo sem fome, né? Porque eu quero pegar um pouquinho de cada, que eu quero ver os temperos. E num cardápio muito extenso é isso também, você causa dúvida no seu cliente. Então, o ideal é que a gente desenvolva um cardápio atrativo, com diferenciais dentro da nossa ideia de negócio, com poucos pratos para não causar tanto impacto ou tanta dúvida no cliente. E daí eu troco o cardápio cada 3 meses, 4 meses, eu faço os cardápios sazonais por estação, que é muito comum, ou não precisa ser com a estação, de acordo com o seu tempo de abertura, mas tem que ter isso. Porque tem chefes e proprietários que têm o lado sentimental em alguns pratos. Sim. Tira ele e faz uma revisitação. Você olha a curva de venda, não vende nada. Não vende nada, mas pelo menos você revisita aquele prato que tem aquele sentimento, faz um evento especial. Então, uma vez conversando com o dono de uma pizzaria, tinha um sabor muito específico. Assim, eu perguntei para ele, mas vende esse sabor? Tem um cliente que pede todo mês. Eu falei, poxa, mas tem um cliente que pede todo mês, e você tem aquele estoque ali. E se esse cliente, nesse mês, não pedir, você perdeu o estoque. Né? É bastante complicado isso. Essa coisa sentimental pelo cardápio não é negócio, né? É sonho. Aí volta 2 passos do que a gente já falou. Mas eu sugiro sempre assim, estudar a venda, então é importante ter um sistema também de venda adequado, né? Um PDV, um CRM, tudo isso, para você ir acompanhando toda a questão de venda dos produtos e sim tirar produto que não vende, que não está dentro da curva ABC ali de vendas. Tem que tirar. E, mas é o prato preferido do chefe, porque é a receita da minha avó. Não tem problema, faz exatamente o que você falou. Um evento, ou a sugestão, o primeiro domingo do mês vai ter aquele prato como sugestão especial, num preço especial, que daí é um atrativo, você cria uma vontade das pessoas virem naquele dia para aquele negócio. Então, faz um esforço de venda maior e foca naquele prato, né? Também. Faz um marketing ali em cima, e se não funcionar mesmo... Mas às vezes é muito difícil. Eu trabalhei num bar uma vez que eu não podia tirar a rabanada do bar. Rabanada era uma sobremesa do bar. E eu não podia tirar do cardápio porque era a sobremesa predileta da avó do dono. E ela nunca ia no bar. Mas estava lá. Você puxava o relatório de vendas, era um no mês, um cada 2 meses, que vendia. Eu nunca tinha pão para fazer a rabanada, né? Porque quando saía a rabanada era um estresse dentro da cozinha. Eu ia no vizinho buscar um pão para fazer uma rabanada, sabe essas coisas, ou na padaria do lado. Então, é isso, mas foi um custo, assim, depois de 6 meses eu pedindo todos os meses eu consegui, mas era gestão, era acompanhamento de vendas. E o cardápio é muito isso, ele tem que passar a essência do restaurante, né? Ele tem que ser desenhado de acordo com o que eu quero vender para aquele cliente e principalmente não causar dúvida, eu falo, porque um cardápio muito grande, igual vocês brincaram aí, de 1 a 450 o número do prato, causa dúvida. Você fica assim, nossa, qual que eu vou escolher? Qual que é o prato da casa? Aí você pergunta para o garçom, às vezes ele não está bem treinado, ele nem sabe te dizer qual é o prato da casa. Se ele ainda sabe, ufa, salva, né? Mas e quando ele não sabe, como que a gente faz? Como é que esse cliente tira a dúvida? Fora o tempo, né, de escolha seu ali, que o restaurante também perde, com você sentado ali por mais tempo, né? E lembrei uma vez que a gente foi almoçar aqui perto, e era bem assim, né? Um cardápio enorme e numerado. A gente fala, a gente quer o 82. E a pessoa não sabia qual era o 82. Ela marcou 82, deu um passo para lá, voltou um passo e falou, qual que é esse? Aí a gente falou o nome do prato, que eu nem lembro qual que era. O que vai nesse prato, você acredita? O que vai nesse prato? Ela começou a anotar no comando o que ia no prato. Entendi. Vai purê, vai arroz, mas... Poxa, o sistema numerado ainda funciona legal. Né? Olha, o mercado precisa de qualificação profissional. Sim. O mercado precisa de mais Carols, né? Qualificando os restaurantes, o food service, a hospitalidade em si, né? Tá muita falha ainda, falha de operação. Incrível isso. O mercado... A gente tem um mercado embrionário, gente. Eu falo isso. Eu tô há 25 anos no mercado, mas é um mercado jovem. É um mercado cheio de nuances, que vem muitas
experiências de fora e, né, e tem empresas nacionais que têm nome estrangeiro que a gente acha que são internacionais e não são. Então é um mercado que tem muito a aprender, é um mercado de muita possibilidade de crescimento e de investimento, mas precisa lembrar que mesmo com tecnologia, a gente tem muita tecnologia que nos ajuda, né? Tem os robôs agora, o pessoal que foi para a NRA em Chicago esse ano trouxe muita coisa com robô dentro da cozinha, muito legal. Mas o atendimento, a hospitalidade precisa de gente. E eu preciso investir em gente. Sim. Se a gente não lembrar que é P2P, né? Não é P2P, é P2P, é pessoa para pessoa. A gente não vai ter uma hospitalidade legal. Mas também acho que o nosso cliente, aí eu tenho que defender os investidores e donos de negócio na área. Os nossos clientes são muito exigentes, né? Muitas vezes eles não querem pagar pelo que a gente entrega também. A gente tem muitos lugares com experiências interessantes. Tem muitos lugares que precisam de melhoria, ainda bem, muito trabalho para nós e para outros colegas de trabalho, mas assim, a gente precisa valorizar quem valoriza o cliente também. E o cliente precisa respeitar um pouco mais o negócio. Lembrar que aquilo é um negócio, que é feito de pessoas, que pessoas não são robôs, né? Então, o nosso cliente precisa ter um pouco mais de consciência também. E eu falo isso porque eu fui morar em Campinas para cuidar de uma operação que é uma filial de São Paulo. E eu gosto de contar esse case, porque assim, o nosso cardápio era um Ctrl-C, Ctrl-V de São Paulo. Eram os mesmos produtos, os mesmos pratos, o mesmo preço e custo. Era o mesmo fornecedor. E os clientes de Campinas reclamavam que era caro, porque estavam no interior. Ah, se é de São Paulo, tudo bem, mas aqui tem que ser mais barato. Sabe, essas coisas assim? Pô, é a mesma carne, é o mesmo tudo. Não tinha nenhum diferencial. Só que eu estava na cidade de Campinas, que não é uma cidade barata, é uma cidade metropolitana, né? Cara como São Paulo, mas os clientes, por estar no interior, exigiam que fosse mais barato. E aí? O que a gente faz com esse cliente? Administra. Mas o cliente tem que entender que o investimento em comida é só ir no supermercado, né? Não é barato. Aí a gente tem pessoas, tem impostos, tem tudo que a gente tem que fazer. Então, eu gosto de deixar esse recado para os clientes também. Muito bem. Então, Campinas para você ainda um laboratório, então. Bastante. Estou lá há 12 anos, mas eu ainda aprendo muito lá. Porque é uma cidade cheia de nuances, né? Agora a gente está migrando parte de uma das operações mais legais de um bairro para outro ali, que está crescendo um outro bairro com restaurantes interessantes. Eu estou ali observando o comportamento do cliente. É muito interessante observar o comportamento do cliente. E ali eu aprendo bastante. Mas estou sempre por aqui em São Paulo também, aprendendo, conhecendo. Porque esse mercado é muito grande, né? Qual que foi o case assim que mais te chamou a atenção, que mais gostou, ou mais curioso? Você fala que eu ajudei a implantar, a fazer. Eu acho que um case de sucesso... Eu tenho 2, eu vou contar 2. Eu tenho mais, mas 2 que eu tenho paixão. Um é o São Bento, o Boteco São Bento de Campinas, que quando a gente assumiu lá e tinha que reestruturar, porque a casa poderia fechar. Então, eu fiz toda uma gestão de pessoas e eu fiquei com turnover 0 durante 5 anos. Caramba! Então, isso para mim é assim, uma coisa muito vitoriosa, porque no ramo 5 anos de turnover 0, né? É muito. E tem gente que trabalhou comigo que está lá até hoje. Eu já estou mais tempo fora de lá do que fiquei lá, desse tempo que eu estou em Campinas, mas muita gente ainda me chama de Carol de São Bento, então quer dizer que eu deixei um legado, então eu gosto de contar. E recentemente o Elixir, que foi um desafio bem interessante, que ia ser um dining club e virou um restaurante noturno, porque é um restaurante que tem muito investimento na parte de luz, iluminação. Aí, vamos abrir almoço? Não podemos abrir almoço, ele não tem nenhuma alegria como ele tem à noite, ele não tem no dia. Então, vamos investir em coisas para a noite. Então, tem uma carta de vinho exclusiva, que foi onde eu fiz uma parceria com uma Wine Hunter da Itália, né? Hoje a gente faz alguns outros projetos juntos, eu a conheci ali, e hoje a gente faz outros projetos. E aí é uma carta exclusiva,
um chefe de cozinha que assina, né, trimestralmente uma carta nova e um chefe executor ali dentro que faz tudo muito bem, um gerente incrível, que eu queria ter 10 dele no mercado para espalhar para vários lugares legais, porque é um cara que cuida das pessoas e do cliente e do custo. Então é muito legal. São 2 projetos que eu gosto muito e tem uma diferença aí de quase 10 anos de um para o outro. No meio do caminho teve várias coisas legais e até injusto eu não falar o nome de todo mundo, mas é muita gente. Ainda bem tem bastante para contar, mas está lá nas minhas redes, dá para seguir. Você falou de vinho, vou falar do nosso vinho aqui, que é o café, né? A gente também tem várias notas, também tem várias regiões, né? Muda muito. Queria agradecer aqui a Cia Blend Coffee, que é patrocinadora aqui do Food Tech também. Um café de 84, 85 pontos, para quem gosta de um café realmente especial, um café gostoso de tomar, né? Não aquele amargor, aquele, enfim, né? Não vou nem falar. Mas eles têm essas linhas aqui para residencial, para você que quer tomar na sua casa, tem cápsulas, tem grãos, tem moído, e tem essa linha aqui também para o food service, que é o nosso universo aqui. Legal. E eu queria presentear você falou que gosta de um cafezinho, então eu Opa, queria te adoro. presentear com um cafezinho da Cia Blend Coffee. Opa, muito obrigada. Esse foi o que você já provou aqui, então já sei que você gostou. Eu vou tomar mais uma xícara, hein, gente? Top. Então, se você que está assistindo quer conhecer mais da Cia Blend Coffee, ciablendcoffee.com.br, você consegue comprar online, chega na tua casa, não precisa nem se preocupar. Que delícia. Você tem assinatura de café que chega todo mês, então também é gostoso, e ainda ganha um descontinho. Que maravilhoso. E atende o Brasil inteiro essa assinatura? Que legal, já vou indicar para amigos meus do Sul que são apaixonados por um bom café. Top. Esse é da região aqui, interior de São Paulo, já quase Minas, ali, Espírito Santo do Pinhal. Na divisa ali. Legal. Bem gostoso. Muito bom. Falar um pouco da Miak Revestimentos, que nós somos uma fábrica de revestimentos de alto desempenho para o food service, para a hospitalidade, para a indústria de alimentação, a indústria farmacêutica e assim vai. Tudo que é piso técnico necessita, são áreas que necessitam de normas, necessitam de processos, necessitam de uma operação realmente segura e nós temos todas as soluções. Nosso papel na indústria é entender cada projeto e especificar o melhor revestimento para cada operação e assim tornar mais segura. É uma coisa que eu gostava de falar que é mais do que um piso, né? A Miak entrega mais do que um piso. A Miak também cuida de pessoas. A gente está com esse papo aqui, a Miak cuida das pessoas entregando um piso de qualidade, de fácil limpeza, com antiderrapância ideal para ela não cair, para evitar os acidentes. Então, a Miak vende muito mais do que um piso. Vende o cuidado com os clientes também. A gente falou muito de tecnologia também, queria agradecer a Outbit, que fornece aqui os equipamentos de tecnologia. Eles são uma empresa de locação de equipamentos, então o restaurante utiliza muito, né, equipamentos de tecnologia em questão de computadores, né, os tablets que a gente comentou. Então, se você precisa de locação desses equipamentos para não ter que ficar comprando o tempo todo e atualizando, que é caro, então a Outbit fornece esses equipamentos para o mercado. E tem a Insônia também, né? A Insônia, o Vini tem mais propriedade de falar dessa agência fantástica. A Insônia é uma agência de marketing digital voltada muito para a indústria. A gente trabalha muito em produtos técnicos, né? A gente atua também com algumas marcas de produtos, commodities e até restaurantes, mas o foco maior é em produtos técnicos que têm essa dificuldade das outras agências entenderem a real necessidade de cada produto e como comunicar esse produto para o mercado e como convencer a indústria de comunicar esse produto para o mercado, porque eles não acreditam muito em redes sociais e essas coisas a gente comentou, né? De às vezes ter que convencer o cliente, né? E às vezes só errando para ele acreditar. E a gente acabou se especializando muito nesse segmento. É isso. Muito bem. Eu quero agradecer, né, gente? Eu vou falar rapidinho aqui para agradecer o convite. Espero poder ter contribuído aí com alguns insights. Dizer que eu estou à disposição também com a Curry Soluções. Mas, principalmente, antes de começarem a obra, procurem profissionais que vão ajudar no fluxo, vão ajudar com equipamentos, revestimentos, toda a questão de qualidade para dar um bem-estar melhor para o funcionário. E isso conta bastante lá na frente com a questão do turnover. Porque tudo é caro, né?
Sim, Tudo é caro. investir. O empreendedor, para ele investir, É muito caro. vai muito dinheiro. Então, Quebrar ele é tem mais que caro. fazer tudo com inteligência. Sim, Tem que Quebrar ter é mais profissionais junto. Sim. Traga pessoas boas com você. Por muitas vezes fazem cotação com você e falam assim, poxa, olha, tudo isso, não é tudo isso. É um investimento e isso compensa. Porque Sim. você vai economizar lá na frente, você vai ganhar muito dinheiro com isso. exatamente. Entendeu? Quebrar é mais caro, né? Quebrar lá na frente sai mais caro. Então, se você fizer tudo certinho, já antecipado, É o Vai. é o que eu sempre comento. Às vezes, fazendo tudo certinho já é muito desafiador, imagina sem fazer certinho. Mas é aquilo, é um desafio diário, são pessoas e é duro esse convencimento de que é um investimento e não um custo. As pessoas veem muito como custo ainda. mas acho que a gente é educado desde cedo. A gente não é educado a ser um dono de empresa, um empresário. Sim. A gente é educado a ser funcionário e é educado a pensar assim. Sempre que tudo é caro, que tudo tem que gastar dinheiro, né? Você nunca pensa como investimento, né? Sempre gastar dinheiro. E a gente não tem essa educação financeira também, né? Então a gente nunca poupa, a gente nunca investe, a gente só gasta. É bem por aí. E às vezes gasta mais do que ganha. Muito mais. Carol, quais são os conselhos que você dá aqui para o nosso público? Quais são as considerações finais? Olha, cuidem das pessoas, invistam em pessoas. Como eu disse, eu sou apaixonada por pessoas. Por isso que eu estou nesse ramo, o desafio é grande, não a rotina, né? Mas é o que é mais apaixonante na área. De todo dia você ter algo novo para administrar e para fazer. Mas treinem as pessoas. Lembrem que nem todo mundo que está trabalhando com a gente teve a oportunidade de comer as comidas que a gente já comeu, né? Então apresentem o cardápio para essas pessoas. Se cuidar das pessoas, o negócio vai para frente, eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bem. Boa. Muito bom. Uma aula. Muito bom. Muito obrigada, gente. Vini, fala pra gente onde eles encontram esse podcast, onde pode assistir. Então, pessoal, se você gostou desse papo aqui, se você curtiu, se você aprendeu bastante, que nem eu aqui, confere a gente no Instagram, no YouTube, Spotify, Deezer. todas as plataformas aí de streaming. Não deixa de deixar o like. Compartilhar aí também com seus colegas de trabalho, com quem você acredita que precisa escutar uma mensagem dessa. Então, compartilha, deixa o like, fortalece aqui o podcast para a gente continuar trazendo essas informações. Você comentou que é um segmento que ainda é Sim. novo, né? E foi esse intuito que a gente criou, foi com esse intuito que a gente criou o Foodtech, de Que trazer esse conhecimento para o mercado, porque a gente enxergou isso, né? Que é muito pouco falado, é muita pouca informação. A informação está muito dentro das pessoas ali, mas não vai para fora. A falta de escolas capacitadas, de cursos capacitados, então a gente criou esse canal para conseguir difundir. Então, se você tem curtido, né? Curte de verdade, deixa o like aqui para ajudar e compartilha. Carol, muito obrigado. De Imagina. coração, muito Eu que obrigado por ter vindo agradeço. de Campinas para cá, para compartilhar o seu conhecimento, ter esse bate-papo gostoso aqui. De coração grato mesmo. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. E até a próxima. Show. Obrigada a vocês, gente.